É fato que os relacionamentos de hoje estão ficando cada vez mais difíceis de se manter e se tornar duradouro. E isso porque estamos exigindo hoje um nível mais alto de satisfação emocional que não era tão expressivo no passado. Se formos realmente analisar como eram os relacionamentos do passado e comparar com os relacionamentos atuais, vamos descobrir o porquê que essa dificuldade de manter nossos relacionamentos hoje está crescendo. Mas isso não quer dizer que os relacionamentos do passado eram mais fáceis de se manter. Pelo contrário, existiam também desentendimento e estresse. Só que o problema é que o estresse dos casais do passado era originado de um lugar diferente do estresse que é originado da maioria dos casais dos dias atuais. E, consequentemente, a maneira de lidar com esse estresse também se torna diferente. A maioria das pessoas nem percebe, mas todos nós aprendemos a nos relacionar observando como nossos pais se relacionavam. Então, como a origem do estresse é diferente, a deficiência de se manter no nosso relacionamento hoje é a falta de um modelo a se seguir. Isso quer dizer que, depois que os tempos mudaram, nós não estamos mais sabendo lidar com o estresse dos relacionamentos. E no vídeo de hoje é sobre isso que nós vamos falar. E para começar, vamos primeiro mencionar como eram os relacionamentos tradicionais do passado. E você talvez até já saiba disso, que é o seguinte: na época dos nossos pais e avós, por exemplo, um dos deveres das mulheres era ficar em casa em função de cuidar dos filhos. E os homens tinham o dever de trabalhar fora para sustentar a família. Existia um papel claro na sociedade entre homens e mulheres. A sociedade meio que exigia que homens deveriam expressar os seus lados masculinos e reprimir os seus lados femininos. E as mulheres deveriam expressar os seus lados femininos e reprimir os seus lados masculinos. Então, a repressão de expressar o que se desejava era a maior causa de estresse e conflitos entre os casais do passado. Eles não podiam fazer o que eles desejavam fazer, mas o que a sociedade exigia que eles fizessem. Só que apesar disso, tinha um benefício. O estresse era mais facilmente aliviado. Porque, por exemplo, o homem, quando ficava fora de casa e ia trabalhar, ele produzia testosterona. A testosterona é o que alivia o estresse nos homens. Mas não é só pelo fato de ele ir trabalhar fora que ele produzia testosterona, mas as atividades que ele fazia no trabalho que ajudava ele a produzir testosterona. E ao mesmo tempo tinha um efeito de ajudar ele a esquecer dos problemas de casa. Então, quanto mais ele pudesse se sentir confiante nas atividades que ele tinha que fazer no trabalho, mais o estresse dele era aliviado. No lado das mulheres também havia o alívio de estresse mais fácil. Porque quando a mulher estava no seu lar, praticando atividades sociais, seja com os amigos, parentes, os filhos, etc., ela estava produzindo estrogênio. E o estrogênio é o hormônio que alivia o estresse nas mulheres. Então, quanto mais atividades sociais a mulher praticava, mais o estresse dela era aliviado. E aí, no final do dia, quando o homem já estava com seus altos níveis de testosterona e a mulher com seus altos níveis de estrogênio, eles poderiam voltar a se amar. De um lado, o homem se sentindo confiante de que ele ainda poderia continuar fazendo a sua mulher feliz, e a mulher do outro lado, tranquila de que poderia continuar confiando em seu parceiro em fazer ela feliz. Então, dito isso, vamos agora ver o que é que mudou nos dias de hoje. Hoje, tanto os homens quanto as mulheres ganharam o direito de ser eles mesmos. E agora eles podem fazer o que eles querem fazer, e não o que a sociedade quer que eles façam. Às vezes, a gente até ouve algumas pessoas mais velhas, diante da modernidade, falar algo do tipo: no meu tempo não era assim. E por quê? Porque hoje em dia, os homens, por exemplo, podem praticar atividades que tradicionalmente eram conhecidas como atividades femininas, e as mulheres podem praticar atividades que tradicionalmente eram conhecidas como atividades masculinas. Isso, na verdade, é excelente, porque agora ninguém mais reprime o que deseja fazer. E agora todo mundo consegue expressar 100% do seu verdadeiro eu. Só que ao mesmo tempo é aí que vem um problema. Ao invés disso ajudar a equilibrar os nossos hormônios, nós estamos ficando cada vez mais estressados. E isso porque o contrário está acontecendo. A mulher está produzindo muito testosterona e o homem está produzindo muito estrogênio. E o problema é que quanto mais testosterona a mulher produz, mais estressada ela vai ficar. E quanto mais estrogênio o homem produz, mais estressado ele também vai ficar. Então, por exemplo, quando uma mulher ela é independente, passa o dia resolvendo as coisas sozinha, tudo sozinha, depois chega em casa do trabalho e aí diz que precisa de um tempo sozinha para esquecer dos problemas, na verdade o que vai acontecer é que quando ela diz que precisa de um tempo sozinha para esquecer os problemas, ela vai ter muita testosterona acumulada e aí vai ficar mais estressada. Do mesmo jeito, são os homens. Quanto mais o homem ele é interdependente
ele precisa do apoio dos outros, ele quer desabafar, falar mais e se abrir mais ele vai produzir estrogênio e ficar estressado e com raiva. E por falar em raiva, a raiva é originada do estrogênio. E que ao contrário da crença popular, quando o homem está muito raivoso, ele na verdade está produzindo estrogênio e não testosterona. A maioria das pessoas pensa que muita testosterona deixa o homem agressivo. Pelo contrário, a testosterona deixa os homens mais confiantes em si mesmos, mais relaxados e evita ter raiva desnecessária. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Então voltando, o homem por natureza tem 2 vezes mais testosterona que as mulheres. E as mulheres têm 2 vezes mais estrogênio que os homens. E não tem nada de errado uma mulher produzir testosterona no trabalho durante o dia inteiro, contanto que ela chegue em casa e entre em contato com o seu lado feminino, liberando a testosterona acumulada e produzindo estrogênio. E como é que ela faz isso? Praticando atividades sociais depois do trabalho, com as amigas, com os pais, filhos ou com o parceiro, por exemplo. Talvez falando sobre os seus problemas do dia e se sentindo ouvida. Da mesma forma, não tem nada de errado que um homem passe o dia produzindo estrogênio com trabalhos domésticos, por exemplo, ou precisando desabafar sobre os problemas dele para se sentir ouvido. Mas ele ainda precisa entrar em contato com o seu lado masculino e produzir testosterona para liberar o estrogênio acumulado. E como é que ele faz isso? Talvez tirando um tempo, sem fazer nada, como assistir televisão, para esquecer dos problemas, falando menos, ouvindo mais. A testosterona, na verdade, ela é produzida quando uma pessoa confia em si mesmo ao que se propõe a fazer. E às vezes isso tem um efeito natural de não querer falar sobre os problemas. Por outro lado, o estrogênio é produzido quando uma pessoa confia na capacidade dos outros e se sente tranquila. E às vezes isso tem um efeito natural de precisar falar sobre os problemas, principalmente para se certificar que ela ainda vai conseguir se manter tranquila. Então, quando um homem se sente confiante nele mesmo, de que ele pode fazer uma mulher feliz, e a mulher confia na capacidade do seu parceiro, em que ele pode tranquilizá-la, eles vão aliviar o estresse. Com essa oportunidade que a gente tem hoje em equilibrar os nossos hormônios, nós podemos e deveríamos ser menos estressados do que no tempo dos nossos pais e avós. Só que o contrário é o que está acontecendo. Os homens estão produzindo cada vez mais estrogênio e as mulheres produzindo cada vez mais testosterona. Então, se você é mulher e está evitando entrar em contato com o seu lado mais feminino, como por exemplo, preferir esquecer dos problemas do que falar sobre os seus problemas com as pessoas confiáveis, saiba que isso só vai te deixar mais estressada. Se você não consegue falar dos seus problemas com o seu parceiro, então comece conversando com as pessoas mais próximas de você, seja suas amigas, seus pais. Você vai ver que depois disso você vai começar a se sentir um alívio dentro de você. Bom, esse vídeo é só uma simples amostra do workshop Descomplicando os Homens que vai acontecer entre os dias 23 a 30 de setembro. Se você ainda tem dúvida de como manter um homem interessado, então não perca. Vai ser um workshop 100% gratuito e 100% online. Para reservar sua vaga, basta você se inscrever no link que eu deixei aqui embaixo na descrição. Anota aí, dias 23 a 30 de setembro. Vai ser uma semana diferente e recheada de informação valiosa sobre como manter um homem interessado no curto, médio e longo prazo. Te vejo lá!